Fala pessoal, tudo bom com vocês? Gente, vamos falar aqui sobre as motivações desse curso, por que que a gente propôs essa trilha aí, tá? É muito comum dentro de testes ou de qualidade de software, os envolvidos aí, os interessados, né, focarem muito no teste ou na automação de testes da camada de apresentação, que é a camada que o usuário visualiza. E até mais atraente, né, por conta do impacto visual que tem, você vê o script automatizado rodando um teste e você vê as alterações na tela como se fosse um usuário real, mas na verdade é uma inteligência que você programou por trás. E isso é bastante impactante e chama a atenção até do cliente, você mostra, isso apetece, dá vontade de fazer mais automação, enfim. Mas não é só, ou não deveria ser só objetivo dos nossos profissionais de qualidade orientarem-se pela camada de apresentação. Por quê? Porque a camada de apresentação ela esconde, né, por trás muitos componentes que precisam também de ter estratégias de testes específicas para garantir que de fato a aplicação ela é resiliente, que ela é segura, que ela tem a qualidade que se espera dela, tá ok? Aqui dentro dessa imagem que vocês podem ver, até uma imagem bastante representativa aí, eu tenho três tipos de arquitetura, basicamente, tá? A arquitetura dos anos 90, que foi finalzinho dos anos 90, é quando eu comecei a programar, que é a arquitetura orientada aí a copy-paste, né? Ou espaguete, que é uma arquitetura totalmente embolada, onde eu não tinha um isolamento muito claro, uma independência muito grande, uma especialização de camadas. O que é camada? Camada é níveis, né? Então, geralmente, quando a gente construía software nessa época, a gente embolava tudo, colocava a lógica da apresentação, quer dizer, a interfacezinha gráfica, a telinha, junto com a regra de negócio e com a persistência dos dados no meu banco ou no arquivo. Então você tinha isso gerava uma dificuldade, por quê? Porque você tinha primeiro um acoplamento muito forte, você não tinha um conceito muito, ou não era muito comum, né, você especializar tanto as suas camadas de software. Se você tivesse uma ou duas camadas ali, estava muito bom. E a manutenção disso era horrível, além do que problemas de performance, ou então, se em algum momento alguma parte dessa aplicação tivesse mal construída, poderia comprometer a estabilidade da aplicação inteira, levando ao crash. Né? Às vezes, um único módulo podia derrubar toda a aplicação e você ter que reiniciar. Então, esse daqui é a visão dos anos 90, onde você tinha um autoacoplamento, você tinha uma maçaroca só, né? Tipo um espaguete, né? Com tudo misturado ali, carne moída, molho e o macarrão, né? Tudo junto ali, gerando, sendo, vamos dizer assim, o formato de geração de construção de software nos anos 90. Eu peguei o finalzinho dessa época com o Clipper e já entrei no ano dos anos 2000, onde tinha aí o Visual Basic, o Delphi, depois veio o C Sharp e o Java. Então, aqui você já tem uma preocupação de fato em especializar as camadas de software, né? Dividir mais ou modularizar melhor em bibliotecas específicas. Então a gente construía muitas DLLs, né? Então tinha uma DLL específica para regra de negócio, tinha uma DLL específica para salvar os dados na base de dados lá, o tal do DAO, né? A camada de persistência. Tinha um executável que era só a telinha, então você já começava a quebrar mais ou isolar melhor os componentes internos da aplicação. Né? Você já não tinha uma maçaroca só, porém você ainda tem isso numa única peça, né? Num único pacote. Por isso que a gente chamou aqui de lasanha, porque você continua tendo múltiplas camadas, né? Porém, está tudo sobre uma mesma base, né? Sobre o mesmo executável, vamos assim dizer, sobre o mesmo jar, um work, você faz o deploy lá para o ambiente de pro servidor web ou para o ambiente de produção. E aí, e aí surgem alguns desafios aqui, por quê? Porque esse tipo de arquitetura, ela é uma arquitetura já mais robusta, né? Já tem uma robustez maior, você já tem um pequeno nível ali de desacoplamento, porém você ainda tem uma interdependência muito forte, porque você está com toda a sua aplicação debaixo de uma mesma base, né? Então, se você tiver um problema
num módulo específico porque ele não está performando e você precisa, de repente, subir isso para uma cloud, né, e injetar mais performance ou provisionar mais recursos especificamente para esse módulo, você não consegue, você tem que provisionar recursos para a aplicação toda. E aí o seu custo de subir isso para a nuvem vai aumentar proporcionalmente, né? Porque você não pode desacoplar, você não pode segmentar. Essa arquitetura aqui, lasanha, já é chamada de monolítica, porque ela é uma pedrona ainda. Apesar de ter várias camadas, ela ainda é uma pedrona. Você não consegue desacoplar, você não consegue distribuir, você não consegue reagrupar, vamos assim dizer, né, os componentes dessa aplicação. E aí surgiu aí a partir de 2010, né, com a evolução da internet, dos canais, do mobile e blá blá blá, surgiu a necessidade de você realmente fazer uma construção de software, uma engenharia de software mais desacoplada, mais distribuída. Você ainda tem a necessidade de construir aplicações que se integram, mas não de forma tão interdependente assim. Você tem que ter um certo nível de autonomia, e aí surgem os microserviços. O que são os microserviços? Microserviço vem disso mesmo, é uma pequena aplicação, porém uma aplicação independente, é um ravioli, é uma arquitetura orientada a ravioli. A primeira aqui era espaguete, né, que eu tinha toda a maçaroca ali, tudo embolado. Depois eu meio que segmentei, né, mas ainda continuei com uma massa só, que é a lasanha, e agora eu estou criando pequenas lasanhinhas, que são os meus raviolis, né? Então eu tenho ali ainda múltiplas camadas, mas eles são peças independentes, são sistemas independentes. São microserviços, são pequenos módulos de uma aplicação maior. Então, por exemplo, vamos citar aqui, se eu tenho uma aplicação e essa aplicação tem um módulo de vendas, e o módulo de vendas, por exemplo, se estamos trabalhando em nuvem, tá? Lembrando desse conceito de nuvem, demanda mais performance, demanda mais infraestrutura, eu consigo provisionar usando aí Docker, Container, Kubernetes e toda aí a parafernália toda, o arcabouço de tecnologias que a gente tem, né? Arcabouço, como dizem os acadêmicos, né? Eu consigo provisionar infraestrutura e recursos somente para esse módulo de vendas. Eu não preciso provisionar para toda a aplicação. Eu foco realmente onde está o meu gargalo, onde está o meu problema. Então, eu mudo muito, né, a forma como eu construo a aplicação para possibilitar que eu tenha uma melhor autonomia desses módulos, desses componentes, né, chamados aí de microserviços. Então, e se eu tiver um problema muito grave num componente que ele cai, a minha aplicação não vai cair, a minha aplicação ela vai continuar de pé, porque a aplicação não é mais uma coisa só, já não é mais uma pedrona só, já não é mais um monolito. Ela é um conjunto de coisas menores, ela é um conjunto de sistemas menores que são microserviços. Se um caiu, a aplicação continua normal. Caiu a parte de vendas, estoque continua funcionando, porque ela tem um certo nível de interdependência, apesar de eu ter as mesmas arquiteturas de camadas. Por isso aí, trazendo aqui para essa imagem aqui, que é bastante também representativa, que eu montei aqui, ó, você vê aqui, ó, você continua tendo aí, né? Esse modelo arquitetural é bem conhecido. Então eu tenho, ainda continuo tendo a camada de apresentação, tenho no meio aí uma camadona de integração, que eu tenho um back-end for front-end, né, que se conecta aí ao meu canal. Tenho no meio aqui um API Gateway, um middleware, e tenho aqui por trás meus sistemas produtos ou os meus back-ends, né, individualizados. Então, eu tenho aqui, ó, oportunidade de testes em vários níveis. Quer ver? Eu tenho oportunidade de teste. Né? Alguém olha assim e já fala, pô, eu tenho que testar aqui. Ó. A camada de apresentação que eu testo é uma só. É uma peça só de um monte de coisas que estão interligadas. Então eu posso testar aqui, ó, integração entre o canal com o meu API Gateway. Posso testar integração do API Gateway ou do middleware com os sistemas produtos. Posso testar os sistemas produtos isoladamente, fazer testes unitários para garantir que esses componentes aqui, que os meus microserviços, que os meus backends estão funcionando, que as regras de negócio estão funcionando, validar componentes de maneira individualizada, de maneira autônoma, fazer teste unitário. E aqui, ó, nesses outros aqui, nesses dois, fazer testes integrados, validar a minha camada de persistência, né? Fazer testes aqui na camada de persistência. E aí, ó, a camada de apresentação, ela é de fato assim algo importante, mas ela não é o mais importante. Ah, é o usuário que vai ver. Sim, mas o teste na camada de apresentação você pode compensar ele com os testes manuais.
num certo nível, enquanto os testes automatizados podem focar na trolha toda, no resto todo. Então, trazendo isso daqui para a pirâmide de testes, que é um, é um conceito bastante discutido e conhecido no meio de quem está na área de testes, a pirâmide de testes ela reforça justamente essa visão de que eu tenho que testar a pilha toda, full stack, pilha toda, pilha, todas as camadas empilhadas. Então eu tenho que fazer os testes meio de unidade, que são os testes de componente. Por que é tão importante? Por que ele dá tanta ênfase? Vamos imaginar esse cenário onde eu tenha que subir uma aplicação na nuvem, um componente na nuvem. Se esse componente não está bem qualificado, não está bem homologado, não está bem testado isoladamente ali, o comportamento dele tem gaps, o que vai acontecer quando eu subir ele para a nuvem? Quando eu escalar? Quando eu jogar ele num Kubernetes? Quando eu criar réplicas? Quando eu subir em várias instâncias lá na AWS? Eu vou só escalar o problema, eu só vou multiplicar o problema pela quantidade de instâncias que eu tenho. Por isso que o teste unitário é tão importante ser feito, tanto isoladamente, né? Ou seja, eu validar os componentes internos daquele microserviço, como também validar ele integrado, né? Aí é um teste de integração. Então eu entro na camada de API, começo a olhar aqui, ó, como ele se comporta com outros componentes, com outros microserviços, ou como os componentes internos do meu microserviço se integram. E aí eu posso isolar alguns componentes usando Mockito, usando algumas técnicas aí para isolar e testar, verificar se a minha regra de negócio está realmente cobrindo se meus testes realmente estão cobrindo a minha regra de negócio. E aí, por fim, eu vou ter sim a camada. Aqui ó, no API Test, eu vou ter Postman, vou ter REST Assured, vou validar os meus serviços, vou bater lá nos endpoints, fazer as requisições. E por fim, aqui eu vou ter os meus testes baseados na interface gráfica, que são importantes ser automatizados, mas não são tudo. Então, assim, ó, se você olhar aqui, se você perceber aqui, ó, a ênfase maior está aqui, né? Ó, vamos assim dizer, ó, no testes integrados aqui, ó, perdão, os testes de aceite, que são os testes da API, que são testes que, na minha visão, são testes de integração mesmo, né? Porque é por onde eu vou fazer principalmente as integrações da minha aplicação, e os testes unitários. Então, nesse curso, eu vou falar do full stack, começando de teste unitário, passando por teste das APIs, das integrações, até a tela, tá ok? Então, pessoal, boa sorte aí na jornada, espero que vocês gostem do material. Pode ser que em algum momento eu coloque alguns outros vídeos com temas mais conceituais, talvez eu faça uma trilha só para conceitos mesmo de testes, enfim. Mas aqui, essa trilha especificamente é sobre automação, olhando aí para pirâmide de teste, tá ok? Um abraço, fique com Deus.